Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos à nossa aula da semana. Hoje estou trazendo para vocês a técnica aí do Shadow Quilt, uma das variantes da técnica de Shadow Quilt. Aí quando a gente abre esse leque tem muita coisa para ser explorada, mas eu trouxe esse modelo aqui para vocês, que é para vocês aproveitarem, sabe o que? Aqueles tecidos com estampas grandes que a gente às vezes não sabe onde colocar dentro do nosso patchwork. Então é a nossa aula da semana. Só que antes eu tenho um recado bem especial para vocês. Quero convidar vocês a conhecer o curso de capacitação. Você que ainda está chegando aí pela primeira vez ou você que ainda não conhece o curso, quero te convidar a acessar o link que você vai encontrar no descritivo do vídeo ou na parte de cima, depende aí da rede social que você está assistindo, para conhecer esse curso que hoje é um dos cursos com o maior número de aulas de patchwork online do Brasil. O curso de capacitação atingiu a marca aí de 69 aulas disponíveis. Ou seja, se você se matricular hoje, você vai ter acesso a 69 aulas e mantendo a sua assinatura ativa, você tem acesso a todas as aulas que estão por vir. E tem muita coisa boa vindo, gente. Olha, estou preparando umas coisas aí com muito carinho para vocês. Por falar em carinho com vocês, deixa eu apresentar para vocês a aula de número 69, esse entrelaçado aqui. Eu fiz ele num fundo preto para poder trazer uma radioatividade às cores. Então nós temos essas cores aí todas muito visíveis, essas cores que ficam saltando aos olhos por conta desse fundo preto. Só que tem um detalhe, gente, isso aqui não é bloco a bloco, é costura interrompida ou costura contínua, depende aí da forma com que você conhece. Esse trabalho você começa ele num canto e quando você chega lá no finalzinho ele está pronto. Você construiu um grande trabalho, um grande bloco em si, tá bom? Mas quero convidar vocês também para não só conhecer essa aula não, conhecer todas as outras. Tem aula de bardelo, tem tessellation, tem trapunto, tem aula de costura curva, nós temos estudos de watercolor, uma infinidade de aulas. Quando eu falo bardelo e técnicas assim, gente, não é uma aula só não, são várias, são estudos completos, tá bom? Você vai entrar lá, ó, e vai aprender várias e várias técnicas, várias variantes das técnicas, tá bom? É um convite que eu faço para você. Acesse o link, como eu disse, você vai encontrar ou no descritivo do vídeo, ou em qualquer outra parte, em cima ou do lado, depende aí da rede social que você está assistindo, tá bom? Mas, vamos voltar para a aula agora. Gente, estou de volta aqui. O que a gente vai fazer? Hoje eu projetei para vocês uma aula diferente aí do que a gente está acostumado. Geralmente a gente acaba trabalhando caminhos de mesa, as peças mais utilitárias. Hoje eu trouxe uma peça que, se vocês tiverem muita coisa para aproveitar aí na casa de vocês, até mesmo blocos que vocês deixaram aí sobrando, quiser substituir os tecidos por blocos, eu trouxe para vocês uma técnica que vocês podem fazer pequena, média, grande, diminuir o tamanho dos seus quadrados, fazer aquilo que vocês quiserem. É uma técnica extremamente versátil, que é a técnica de Shadow Quilt. Na verdade, quando a gente fala em Shadow Quilt, nós temos uma gama de técnicas que entram dentro desse escopo. O que é o Shadow Quilt? Shadow Quilt são os trabalhos que nós formamos e formam sombras. Shadow, sombra. Então nós temos aqui nossas sombras que se formam embaixo dos meus tecidos, tá? Então você tem essa variante da sombra, mas só que nós temos outras variantes de outros tipos de trabalho com outras sombras, tá bom? Então Shadow Quilt é uma categoria de trabalhos, é uma categoria de quilt. Você vai encontrar ali dentro várias técnicas, várias formas de se fazer, desde as mais básicas até as mais elaboradas. Então são muitas variantes aí da mesma técnica, da mesma vertente, digamos assim, tá bom? Só que, gente, é uma aula gostosa de fazer, é rápido, dá para aproveitar tecido, dá para aproveitar pedaços de tecido. Então, sabe aquelas gavetas que estão aí abarrotadas de tecido, você não sabe o que fazer? Ó, chegou a hora de colocar eles em prática, tá bom? Só que, gente, vamos para a aula agora, tem muita informação boa para dar para vocês. Vamos lá. Pessoal, vamos dar início então à nossa aula. Aqui nós temos uma técnica que ela aí tem várias vertentes, tá? Porque Shadow Quilt não significa que Shadow Quilt é esta peça. Shadow Quilt é um estilo de patchwork que trabalha com sombras, trabalha, por isso o nome Shadow. Por isso que nós temos aí blocos que possuem sombras, que podem se enquadrar no Shadow Quilt. Nós temos trabalhos como esse que nós utilizamos os tecidos todos como um único bloco, que também se enquadram no Shadow Quilt. Então nós temos aí várias vertentes do mesmo estilo ou do mesmo ramo do patchwork que trabalham as sombras, tá bom? Eu vou trazer com vocês aqui hoje uma técnica que ela muitas vezes pode ser um sampler. Vocês podem estar trabalhando aqui em cima blocos, tá? Vocês podem estar utilizando blocos de patchwork mesmo aqui em cima.
No meu caso aqui, hoje eu estou utilizando como um mostruário de tecidos. Então eu estou aproveitando aí os tecidos que eu tenho para poder mostrar eles e utilizar como um mostruário, então um sampler, tá? Então no caso aqui, eu fiz alguns cortes, deixa eu mostrar para vocês. Eu cortei quadrados, tá? De 21 por 21 de tecidos florais, peguei só tecidos florais, tá bom? 21 por 21, aproveitei ali, dei uma limpa no meu armário de tecidos que eu tinha e falei, vou utilizar só estampas grandes, que geralmente são as estampas que a gente não consegue dar tanto uso para elas, tá? Então, peguei quadrados de 21 por 21, ok? Feito isso, o que eu fiz? Eu fui e calculei o tamanho da sombra que eu queria. Eu queria que esse quadradinho que eu tenho aqui em cima, do lado da sombra, que fizesse aqui essa divisão, ele tivesse costurado 3,5 por 3,5, tá? Isso aí é uma questão de querer, vocês podem fazer a sombra do tamanho que vocês quiserem, vocês podem projetar mais sombra. Gente, provavelmente vocês devem estar ouvindo trovões no fundo, porque hoje, no dia de hoje que eu tô gravando essa aula, tá chovendo. Então, vocês devem estar ouvindo alguns trovões no fundo, mas talvez a música ambiente aí do vídeo talvez tá mascarando um pouquinho. Mas vamos lá. Esse quadradinho aqui eu quero ele com 3,5 por 3,5, tá? Consequentemente, esta faixa que está do lado tem 3,5 também, tá bom? E aí é o seguinte, vamos fazer alguns cálculos aqui para vocês entenderem. Se daqui, esse quadrado, daqui até aqui, ó, ele tem 21, descontando esse 1 centímetro de margem de costura, ele passa a ter 20 por 20, e essa faixinha aqui tem mais 3,5 costurada, eu sei que daqui até aqui tem 23,5. Então eu venho aqui, ó, e marco 23. Opa, fiz um 3 bem esquisito ali. Vou ser mais um beta. 23,5, tá? Então daqui até aqui 23,5. Ok? Se eu somar essa largura aqui mais o quadradinho, equivale à mesma largura que eu tenho aqui em cima, que é 21 mais 3,5, 21 mais 3,5. Então o que eu fiz? Para eu não ter que fazer dois jogos de faixa, um com ele menor e o outro com ele maior, eu fiz o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu costurei uma faixa, tá? Eu costurei uma faixa que tem 21 centímetros de largura, já tá a margem de costura aí dentro, ela tem 21 centímetros de largura, mais uma faixinha de 4,5, que é os meus 3,5, mais 1 centímetro da margem de costura. Eu costurei de fora a fora. Por que eu fiz isso? Porque é mais fácil eu refilar aquela pontinha que sobra e eu descartar somente aquela pontinha, do que eu fazer duas grandes faixas e descartar metade de cada uma. Aqui não, nós vamos utilizar a faixa, vai sobrar um pouquinho, aqui eu tenho todo o tecido, tá? Tem 1,5 m de ponta a ponta, tá? Daqui até aqui tem 1,5 m. O branco também, então aqui eu consigo trabalhar, fazer todo o meu trabalho. Eu vou fazer 9 blocos, tá? Durante a aula nós vamos construir 4, mas a construção total é super tranquilo de fazer, tá? É o mesmo esquema, não muda nada. Então aqui, eu aproveitei meu tecido inteiro, cortei uma faixa de 21, uma de 4,5, costurei, direcionei para dentro, tá? Direcionei para a parte de dentro, tá? Para o tecido mais escuro, e cá eu tenho a minha faixa costurada. Agora, como que nós vamos começar a montar esses blocos? É muito fácil, é muito tranquilo. Eu já montei um aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, gente, é o bloco, tá? Isso é o bloco. Esse trabalho aqui é o nosso bloco. Então, nós vamos trabalhar ele de uma maneira bem tranquila, bem facinho. Vocês podem fazer uma colcha se vocês quiserem aí brincando, tá? Se vocês tiverem bastante tecido que vocês querem colocar nesse mostruário, se vocês comprar uma coleção de tecido e tá com dó de colocar muito corte nela, aproveita numa técnica igual essa, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a minha régua de pet e eu vou cortar uma faixa de 9 centímetros aqui. Por que 9 centímetros? Porque eu vou refilar essa faixa da mesma largura do meu corte menor, porque eu quero que isso aqui seja um quadrado, tá? Então o que eu tenho que fazer? Cortar faixinhas de 4,5, porque isso aqui a princípio foi cortado com 4,5. Mas como eu vou aproveitar meu corte, eu já corto duas de uma vez. Então eu venho aqui, ó, e corto 9 centímetros. Que aí eu corto 4,5 mais 4,5,
9, tá? Alinho bem certinho. Cortei aqui 2. Vou cortar mais 2. Nós vamos construir aqui 4 bloquinhos, tá? Então 9. 4,5. E aí agora a gente vai lá pra máquina. Mas antes de ir pra máquina, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui 4 estampas que nós vamos utilizar. Então eu vou pegar essa. Vou pegar essa aqui. Essa aqui. Vou pegar as todas na sequência. Não, pegar esse de... Eu gosto de tecido estampado assim, porque você tem essa possibilidade de brincar com eles. Pegar um de Hortense. Então a gente vai lá pra máquina agora, tá bom? Então agora, gente, o que nós vamos fazer aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar os nossos tecidos, tá? Nós vamos colocar direito da minha faixinha com o direito do tecido. Vou colocar, posicionar o quadradinho branco no meu canto superior direito, tá? E vou passar uma costura, tá bom? Então venho e vou passar uma costura até o final da minha faixa cinza. Venho. Costuro. Pego o próximo. Próximo. E dessa maneira a gente vai costurar os 4, tá bom? É um bloco gostoso de se fazer, não tem tanto encaixe, é aquele bloco que você senta na máquina e você fala, vou fazer patchwork hoje e vou esquecer do mundo. E aí você vai fazendo. E a gente vai fazendo patchwork sem lembrar muito da vida. Então a gente vem e vai até o final. Agora a gente vai lá pra bancada. Gente, agora aqui o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vai separar um do outro, tá? A gente vem, separa um componente desse do outro. E nós vamos direcionar isso aqui para a faixa, tá? Nós não direcionamos para o quadrado, nós direcionamos para a faixa, tá bom? A gente vem, direciona. Vou fazer isso aqui nos 4. Vou passar a ferro e já volto, tá bom? Passei eles, vou pegar minha régua, vou posicionar aqui uma linha com a linha de costura, acompanhando sempre aqui a lateral, venho e refilo. Reservo, venho, de novo, ó, alinho aqui e passo. Passo não, corto, alinho. Alinhei e corto. Fiz os cortes, vou reservar. Vou pegar novamente a minha faixa, tá? A mesma faixa que nós usamos para fazer a primeira etapa. E vou cortar mais 4 vezes aqui os meus bloquinhos com a mesma largura. Primeiro eu posiciono em 9 centímetros, venho, posiciono o corte em 4,5. Venho, faço isso novamente. Vocês estão vendo a rapidez que é para fazer esse bloco, gente? Ó, tô fazendo aqui em tempo real com vocês, sem adiantar passo a passo nenhum, tá? Aí, cortei. A gente vai fazer o que agora? Nós vamos posicioná-lo. Deixa eu tirar esse aqui. Nós vamos posicioná-lo aqui, nessa parte aqui, ó. E ele bate certinho com o tamanho do bloco, tá bom? Então isso aqui já vai simular a minha sombra, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou na máquina, vou passar uma costura aqui, de fora a fora, e vou voltar aqui com vocês, tá bom? Gente, então
já costurei, tá? Fiz em todos, já aproveitei e fiz todos os meus bloquinhos, eu tenho 9 prontos. E aí eu já dei uma adiantada também na questão da montagem. Como que nós vamos fazer? No mesmo tecido branco, que é o neutro que nós temos ali na construção da faixa, que é esse tecidinho que tá aqui, eu cortei faixinhas de 4,5 centímetros, que é a mesma largura disso aqui com margem de costura, levemente maiores que os meus bloquinhos, tá? Se vocês olharem, olha, tem um degrauzinho na ponta e na ponta, tá? Aí o que eu fiz? Direito com direito, passo uma costura meio centímetro de fora a fora. Detalhe, gente, uma coisa que eu acabei não comentando com vocês. A margem de costura de todo o trabalho é meio centímetro, tá bom? Quem for aí trabalhar com 0,75, a todas as medidas que eu falei, acrescente mais meio centímetro, tá bom? Passo uma costura, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, costuradinho. Aí a gente pega a régua, a linha com a linha de corte, a linha lateral, refila, refila, ok? Feito isso, a gente pega o próximo e coloca aqui do lado no mesmo posicionamento, tá? Fique atento ao posicionamento dos quadradinhos. Detalhe, gente, observe também a posição da sombra, tá? Todas as sombras precisam ficar pro mesmo lado. Se vocês colocarem sombras de cabeça para baixo, outras de cabeça, não vai dar efeito de sombra não, tá bom? Então observem isso. E aí se vocês tiverem que montar 10, vocês vão montando uma do lado do outro desse jeito, tá bom? Eu tô montando aqui com 4. Passou uma costura, ele fica dessa maneira aqui, tá bom? Então agora, pra gente unir uma carreira a outra, o que a gente faz? A gente vem, pega aqui o mesmo tecidinho usado no fundo, a linha aqui, ó, dessa maneira, costura, refila, costura de baixo, direito com direito, aí vocês já conseguem ter o painelzinho pronto. O meu eu vou montar com 9 bloquinhos, tá? Aqui eu tô fazendo um exemplo para vocês só com 4. Costurou? Eu vou colocar uma borda em volta de 6 centímetros, tá bom? 6 centímetros. Mas isso eu quero mostrar para vocês lá no plano aberto, tá bom? Gente, de volta aqui então, tá? Para finalizar a peça, o que eu fiz? Eu costurei bordas de 6 centímetros. Costurei as laterais, refilei, costurei a inferior e a superior. Coloquei na manta, parte da macia da manta para cima, forro na parte áspera. Você pode estar aí estabilizando isso tudo com cola spray, alfinete, alinhavo. Tem várias e várias formas de você estar estabilizando o seu sanduíche, tá bom? Quilta livremente. Aqui eu fiz um trabalho de arabescos com plumas. Então você quilta livremente, terminou o trabalho, refila o excesso de manta e finaliza com um debrum de 6 centímetros dobrado ao meio, tá? Na parte de trás eu finalizei com pontinhos invisíveis à mão, tá bom? E aí nós temos o nosso trabalho. Eu fiz um aqui de 9x9, mas você pode estar variando e fazendo o tamanho que você quiser, porque é uma técnica que te permite crescer e fazer colcha, e fazer lap quilts, e fazer mantas, painéis, aquilo que você quiser, tá bom? E gente, quero aproveitar também para reforçar mais uma vez para vocês o convite para vocês conhecerem o curso de capacitação, que é esse curso por assinatura aí que revolucionou a forma de se aprender patchwork no Brasil, tá bom? Então vocês têm um curso vivo que, além das 69 aulas que tem disponíveis, aí a cada 15 dias vocês têm aula nova, aulas com técnicas rápidas, técnicas gostosas de serem feitas e com acompanhamento e mentoria aí praticamente 24 horas por dia, tá bom? Gente, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana, extremamente abençoada, fiquem na graça com Ele e até a nossa próxima aula na semana que vem. Tchau, tchau!